Olá, pessoal. Aqui é Paulo Thiago, falando diretamente do canal Informar Direito, para repercutir sobre uma decisão muito interessante, proveniente da 13ª Câmara Criminal do TJ de São Paulo, quando se decidiu pela ilicitude de uma prova que foi produzida de ofício, por ordem de um integrante da magistratura. Então, o debate hoje vai ser sobre essa atuação do magistrado no sentido da produção de provas de ofício, ou até mesmo se nós podemos conceber num processo penal democrático, acusatório, que o juiz tenha iniciativa probatória. Mas antes de chegar na ferida, eu peço que vocês, por favor, compartilhem o canal, se inscrevam nele e também possam, sempre que possível e que gostarem do conteúdo, deixarem aquele joinha, que ele é muito importante para que a gente possa ter cada vez mais recomendações pelo algoritmo. Vocês sabem que nós somos reféns de algoritmos, né, aqui nessas redes sociais. Voltando ao tema, a decisão em questão, eu vou colocar o número do julgado aqui nos comentários, porque é um número um pouco mais comprido. Geralmente a numeração que é dada pelos tribunais de justiça é a numeração bem maior do que a gente observa nos tribunais superiores. Então, vou colocar aqui nos comentários para vocês poderem depois consultarem diretamente. Tá? O desembargador presidente foi o excelentíssimo e grande doutrinador Marcelo Semer, que teve o seu voto como vencedor da questão, justamente porque o habeas corpus foi impetrado para impugnar uma prova que foi produzida mediante uma decisão de ofício do juiz, na primeira instância. E a decisão foi pela concessão da ordem no mérito e também pela rejeição daquela prova que deveria, então, ser retirada dos autos. Aqui nós temos alguns pontos a discutir. Primeiro, é compatível com o modelo democrático e constitucional de processo penal que o magistrado atue de ofício no sentido da instrução probatória? Veja, a quem cabe municiar os autos do processo com provas, contraprovas? São as partes. Logo, o juiz não tem esse papel, porque seja ele acusação, seja ele defesa, ele não pode exercer também o papel de julgador. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o juiz ele pende para um lado da prova, ele está geralmente se aproximando do papel de acusador. Quando ele pende para um lado da contrariedade a essa prova, ele está se inclinando para a defesa. E quando ele o faz de ofício, isso se torna ainda mais explícito, né, as inclinações. E o que nós queremos no processo penal equilibrado, no processo penal democrático, é justamente que o juiz não tenha inclinações, que ele não seja nem pró-acusação e nem pró-defesa, que ele seja imparcial. E essa atuação proativa do juiz e da juíza no processo penal, ela compromete a sua imparcialidade. E se não há imparcialidade devidamente demonstrada no processo penal, nós não temos um processo penal digno de ser levado em consideração, de ser mantido, né? Ele deve ser, sim, desconstituído. Um ponto interessante também nesse debate é o que o professor Auri há muito tempo traz, né? Afinal de contas, a decisão do TJ de São Paulo, ela foi suficiente? Respondo. Quando os desembargadores decidiram pela rejeição daquela prova que foi produzida de ofício, nada disseram, talvez porque também não tenha sido objeto de pedido, acerca da manutenção daquele juiz no processo. Isso é um ponto interessante que o professor Ori traz, né, em suas obras. Você retira a prova, mas você mantém a pessoa que já agiu com parcialidade. É suficiente você tirar aquela prova produzida de ofício dos autos, mantendo a pessoa que agiu com parcialidade nele e que novamente exercerá o poder de julgamento no processo? Tá? Então é por isso que em muitas situações, e em uma dessas seria o caso, mais do que apenas retirar aquela prova que foi coletada de forma ilícita, que também você possa retirar o juiz dos autos, porque ele comprometeu a sua imparcialidade quando
assumiu uma função de órgão acusatório. E é sempre interessante, é um debate que movimenta muito a doutrina há décadas. Quando se fala, o juiz só vai julgar então. Gente, só julgar já é uma expressão meio estranha, porque julgar não é algo simples, talvez seja uma das funções mais difíceis de se fazer, mesmo você tendo uma formação técnica, sempre a gente se envolve com algumas questões que fogem da nossa percepção também. Tá? Julgar não é uma matéria fácil. E aí você também tem que levar em consideração que o processo penal brasileiro, ele em regra, ele ele é iniciado por uma ação penal pública, ou seja, é uma ação que é proposta pelo órgão do Ministério Público, que tem as mesmas garantias da magistratura. Então não é um órgão qualquer. Logo, se você tem uma peça acusatória deficitária, se você tem uma atuação deficitária por parte do integrante do Ministério Público, não cabe ao magistrado suprir essa deficiência. Você tem um Estado sendo incompetente no sentido vulgar da palavra, o Estado sendo incompetente para levar uma acusação adiante. Se o juiz tenta suprimir essa insuficiência acusatória por parte do Estado, ele se coloca na posição de acusador e, assim o fazendo, ele joga por terra a imparcialidade judicial. Tá? E aí eu vou me encerrar por aqui, dizendo a vocês que continuem, né, aqui acompanhando os vídeos do canal, que depois consultem aqui os autos desse habeas corpus e me digam o que vocês acharam. Né? Basta retirar as provas obtidas ilicitamente dos autos, ou também seria necessário que aquele juiz que determinou a produção de uma prova de ofício também fosse retirado daquele processo. E aí, só uma coisa, ou ambas, né, devem ser as medidas adotadas para o caso. Um abraço, pessoal, boa sorte, sigam aqui acompanhando a nossa atuação e que vocês tenham sempre muita saúde.